bem, nação, separei aqui esse corte do Sport TV News, trazendo as últimas informações de mercado do Flamengo, mercado da bola, patrocínio do Mengão, a Betano chegando aí com contratações do Flamengo e tudo sobre Internacional e Flamengo pela Libertadores, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã por 1-0, um empate, uma vitória simples do Flamengo já garante a vaga nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Independente da Argentina, né? Bora pro vídeo? Já se inscreva, acione o sino e deixe seu like e simbora. Bom, vamos começar com o Inter e Flamengo, que vão jogar hoje partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Esse jogo vai ser no Beira-Rio, onde no final de semana também duelaram, só que pelo Campeonato Brasileiro, né? 3-1 Flamengo. Vamos ver como o Inter vem a campo para essa partida no campinho desenhado com as ideias do Roger Machado. Rocher no gol, com Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Alan Rodrigues e Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Matias. Esse é o Inter do Roger Machado. Veja que esse é o melhor Inter possível para ser escalado. No final de semana tinha Borré e Valência, né? No final de semana o time foi poupado e por isso, veja só, os jogadores que deveriam ser os titulares, deveriam estar desempenhando o suficiente. O Valência, eu acho que ele nem cogitado para esse jogo, tá? Até no banco de reservas deve ficar lá sentado assistindo. O Ricardo Matias é um jogador que ainda está em desenvolvimento, né? Isso. E acaba sendo o principal atacante aí do Inter. Ou seja, uma carência no setor onde você precisa ter um jogador já pronto, já decisivo, ou então um jovem que esteja resolvendo o tempo inteiro. Não é o caso ainda do Ricardo Matias. Mas vem aparecendo muito bem. Vem aparecendo bem, mas muito no espaço dado por dois jogadores internacionais experientes, né? Mas aí ele está no lugar certo, Não, né? tá certo. Ele tá certo. Os outros é que estão errados. Só que o investimento do Inter foi nos outros, né? Isso, é. Era para eles darem... Agora, ali na parte ofensiva, Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley, um trio que pode... E o meio campo, Thiago Maia, o Alan Rodrigues entrou bem no time, a lateral esquerda do Bernabei talvez aquém do que se esperava a essa altura do campeonato e da temporada, né? Mas enfim, é um time que perto do Flamengo tem tudo para vermos 3 derrotas em sequência do Internacional para o Flamengo, ok? Esse é o terceiro jogo dessa sequência que você se refere, né? Mas com essa camisa, com o público, com o estádio, com o ambiente e com esses jogadores, dá para o Inter eventualmente vencer o Flamengo. Mas existe um favoritismo amplo do Flamengo e é até difícil saber como que o Inter vai jogar, porque ao mesmo tempo que o Inter precisa do resultado e teoricamente teria que sair e se expor, se o Inter sair e se expor e o primeiro tempo do Flamengo sempre é mais forte e o Flamengo fizer 1-0, fica muito difícil para o Inter sair dessa situação. Então é até difícil saber a estratégia do Inter para essa partida. Pois falaremos dela daqui a pouquinho. Discutiremos as prováveis. Olha que interessante aí nesse time. Então. Provável Flamengo do Felipe Luiz para essa partida valendo vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Internacional. Rossi no gol, com Varela, aí podemos ter Danilo ou Léo Ortiz, com Léo Pereira, que apareceu na lista ampla da seleção brasileira, e Alexandro. Saul com Jorginho, eu achei muito interessante essa ideia do Saul ali na volância. Também. Né? Foi legal. Achei que funcionou bem. Não funcionou? Arrascaeta com Plata e Samulino, também tenho gostado. E também está na lista ampla. Do Lino. Também no caso do Lino, né? Que eu olhei assim e falei, uai, gente, mas no mínimo tinha que ter um português aí fluente, né? É o Lino, né? Tá. Bruno Henrique, o Pedro, embora o Arrasca já fale em carioquês. Bruno Henrique ou Pedro ali na frente, esse é o provável Flamengo do Felipe Luiz. Bom, meu ponto interessante, ontem a gente falou sobre a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, que estava funcionando muito bem, que eram complementares, estavam se entrosando, porque jogavam muitas partidas juntos. Aí, então, por uma questão de minutagem, talvez não é só por isso. Porque o Danilo, se você fizer a análise técnica, o Danilo não entra no lugar de nenhum dos dois. Não. Né? Então, assim, se acontecer de a gente ter essa substituição e o Danilo... É porque eu ia essa falar dupla isso, ele entra no sentido de uma eventual substituição. Então, essa ele dupla entra no jogo. está muito desgastada.
Não está desgastada, né? Não pode estar desgastada, está jogando muito bem. E aí ela está desgastada, o Flamengo só joga segunda-feira contra o Vitória. Vai poupar no jogo da Libertadores, faz algum sentido? Não. Então, assim, ou o jogador não está em condição e vai entrar o substituto, é um substituto que está iniciando, embora seja muito experiente, está iniciando na posição, tem pouco mais de 1 ano jogando nessa posição, né? Talvez um pouco mais. E que vem aquém dos dois. Então, para mim, não faz nenhum sentido mudar a dupla de zaga. Tá? Ali no ataque, o Pedro e o Bruno Henrique. Ali faz, embora o Pedro tenha entregado com muita intensidade, porque a intensidade do Pedro é nesse tipo de situação. Tá? Sabe que a Jéssica me fez observar por este prisma também, numa seleção que nós estivemos juntas, ela falou sobre isso. Que bom que ela conseguiu, porque eu não tinha conseguido. Não, você já conseguiu também. Para com isso, você é meu preferido, sem ciúme. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o 01 do meu coração. Você já tinha conseguido. É que ela fez uma explanação sobre o conceito de intensidade, que às vezes ele é meio viciado. Mas ela nem usou o Pedro. Ela falava do Palmeiras. E ela conseguiu me convencer que jogando de forma diferente, o Palmeiras também é intenso. E é verdade. No caso do Pedro, ele fez 2 gols em 15 minutos, nem isso, né? Foi isso. Então, se isso não é intensidade... Né? O que é, então, né? Me parece bem intenso você, como centroavante, fazer 2 gols em 15 minutos. E era exatamente sobre isso que ela falou. Nos primeiros, inclusive. Né? Exato. Foi exatamente esse o gancho da discussão. Ela falava sobre intensidade, não é correria, e é uma associação automática que a gente faz, e ela é um pouco equivocada. E a intensidade, ela pode ser assim, ó, intensidade, respirei. Intensidade. Em tiro, né? Exatamente. Então, veja bem, mas ali faz um certo sentido se entrar o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, na cabeça do Felipe Luiz, é o titular, embora não seja centroavante, é o atacante titular e responde. Entendeu? Fala assim, não é o técnico, o outro quando entra, que é o caso do Pedro, vai lá e responde. Só que como é que você tira... É bem diferente quando o centroavante não está respondendo. Eu coloco o reserva vai lá e responde. Você tira. Agora, o Bruno Henrique sempre responde. Nos momentos decisivos, então, ele responde mais ainda. Aí, em determinada situação, vou colocar quem está esperando a oportunidade. Quem está esperando a oportunidade vai lá e mostra que tem condição também de ser titular. Mas, como é que você vai tirar o jogador que, nos momentos decisivos, responde? Então, faz até sentido, embora no meu time, Pedro fosse titular. Tá? Na minha cabeça, quando você tem o Pedro no elenco, até porque o Bruno Henrique não é exatamente da posição. Né? Então, o Bruno Henrique seria o meu substituto em caso de necessidade para um centroavante, já que o Flamengo errou na contratação do substituto do centroavante. Né? Num dos poucos erros que o Flamengo comete, erros mais graves, né? Acho que dessa gestão, talvez o erro. Está falando do Juninho, né? Isso. Talvez o erro dessa porque gestão. Aí você vai ter, por exemplo, Alcaraz. Alcaraz, dá para dizer que foi um erro? Mas é da antiga, né? É da antiga, Alcaraz? Bom, mas enfim, desse tempo de Flamengo. Não foi. Não diria que é um erro. Não deu certo. Mas é um jogador claramente com condição. Não deu certo por alguns fatores. O Juninho, inclusive por não querer, né? Quando o Felipe Luiz apresenta a fila para ele, não quero. Eu vou em outro lugar que eu vou jogar. Exato. Né? Talvez a fila estivesse errada também, mas enfim. Ou então, na verdade, já tinha um para sair da fila, né? E o técnico não foi avisado. Né? Enfim, mas foi um erro claro. Juninho é um erro claro. Por contratar um jogador que fez sucesso aonde? No Azerbaijão. Não, fez sucesso não. Melhor brasileiro do Azerbaijão. Então. Vamos colocar na tela os números do Pedro, então, depois desse desentendimento com o Felipe Luiz, que não me parece ainda zerado, não no coração, pelo menos, do Felipe Luiz. E talvez no zere também. Aí eles têm que ser profissionais e aí vai virar tipo o Oasis do futebol, né? Mas o problema é que eles se separaram, né? Mas volta e meia junta aí e faz show de novo. Aliás, vai ter, hein? 6 jogos como titular, 2 como reserva. Um jogo sem ser relacionado. 462 minutos jogados, 3 gols marcados, 4 cartões amarelos. Ele cumpriu um jogo de suspensão pelo 3º cartão amarelo, então você faz a conta ali. Seriam 10, né? Pedro pós-briga é bom demais. Pedro pós-briga. Seriam 10 jogos, né, sob comando o primeiro ele fica sem ser relacionado, né? Então a primeira briga, aí depois ele tem
o retorno dele, cumpre nesse meio tempo uma suspensão e 6 jogos como titular, 3 gols. Sim, uma participação. Os 2 jogos como reserva também tem que sempre ver o quê? A minutagem. Né? Mas 6 jogos como titular, 3 gols, me parece ok, né? Não é sensacional também, mas é ok. Vou até ver essa minutagem aqui, mas antes eu queria falar, enquanto faço aqui minha pesquisa, eu queria falar sobre a defesa do Flamengo também, e nem quero falar da atuação no ataque da própria defesa, quero falar dos números, porque o Internacional precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar diretamente às quartas de final. Com 1 gol de diferença, a partida é decidida, a vaga é decidida nos pênaltis. Acontece que o Flamengo, depois do Mundial, disputou 11 jogos, tá? Somando tudo. São 8 vitórias em 11 jogos. Só 2 derrotas. Uma foi a do Cruzeiro, outra foi a do Santos, né? E um empate, ou seja, um aproveitamento de 75,7%. Beleza. Só que a defesa só foi vazada 6 vezes. E em nenhum jogo levou mais de 1 gol, que é exatamente o que o Internacional precisa fazer hoje. Não, o Internacional precisa de 1 gol. 2 gols para avançar direto. É que ele né? o Flamengo pode ser eliminado tomando só 1 gol. Foi mais ou menos o que aconteceu. Mais ou menos não, exatamente o mesmo cenário do Atlético Mineiro. Exatamente. Só que no Atlético Mineiro, no Maracanã, exatamente, largou atrás e conseguiu o empate. Então vamos lá. 11 jogos desde o Mundial, em 5 não levou gol. Se levou gol em 6, significa que foi 1 gol por jogo, certo? De média. Não, de média não foi isso? Foi isso. Não levou mais de 1. Não, eu sei, teve jogo que não levou gol. Não, exatamente. Então, de média, 1 gol por jogo. Não. De média, 1 gol por jogo daria 11 gols. Sofreu 6. São 11 jogos e 6 gols sofridos, certo? No geral. Exatamente. Então, considerando os jogos em que levou gol, não levou mais de 1 em nenhum. Isso. Não. Teve aquele gol do Neymar no contra-ataque? Você está errado. 6 jogos, 11 jogos São levou 11. 6 gols. Exato. Você tirou os jogos. Ah, sim, se eu tirar. Você tirou os jogos, aí a média... É absoluta, que por coincidência é a mesma coisa. Não teve 2 gols e 0 no outro. Não existiu esses 2 gols. E é isso aí que eu quero falar. Tá, mano, enfim, o Internacional, não toma... Para passar direto. Não precisa... Vamos lá, gente. O Internacional... Para passar direto, precisa fazer 2 gols. Para passar direto. Mas não precisa fazer 2 gols para se classificar. Se fizer 1 e passar nos pênaltis... O Flamengo dificilmente toma 2 gols, mas o Flamengo pode ser eliminado tomando 1 gol só. É bem improvável. Por quê? Porque o Flamengo também quase sempre faz gols. E se o Flamengo fizer 1 gol no Internacional, aí sim o Internacional vai precisar de pelo menos 2 para manter sua chance. O que torna o Flamengo mega, hiper, ultra favorito, ainda que o duelo seja no Beira-Rio. Ainda que a vantagem seja mínima. Vamos lá no nosso GE. Globo falando na defesa, e na melhor defesa que também é o ataque do Flamengo. Temos uma notícia aí envolvendo um dos representantes da zaga, e é o Léo Ortiz. O Napoli está enviando representantes ao Brasil para observar ele. Ele teve proposta de quase 100 milhões de reais do Leipzig e o Flamengo recusou. O Leipzig já é, vamos falar, já é pouco para o Léo Ortiz. Né? Napoli é legal. Não, Leipzig. Não, Leipzig eu proposta também acho recusada, acho... Não, assim, porque na verdade, você tem que medir... Ele vai voltar para a firma antiga, né, se fechar. Se fechar. Vai trabalhar numa filial, numa outra filial. Já recusou. Não, então, veja só, Leipzig, porque são vários fatores, né? O principal fator, hoje em dia, a gente sabe que não é... Hoje em dia não, desde sempre, vai. Não, desde sempre não. Eu acho que as pessoas olhavam antes onde elas iam trabalhar e mediam, por tanto a mais aqui. E acho que ainda... dinheiro ontem não. Não, isso aí, acho que ainda fazem isso. Se você pegar um time, não é o caso ali de Leipzig, do Leipzig, mas você pega no Brasil, te oferecem um trabalho num time que está falido, que está quebrado, e que vão te pagar tanto a mais, né? Não vão te pagar, você vai ter que ir na justiça depois receber, né? Porque você vai receber um mês, depois não vai receber o outro, enfim. Ou você vai fazer negócio com aquele time e não vai receber, você vai receber a primeira parcela, né? Vou negociar com outro um pouco mais barato, acho melhor, né?
Pelo menos eu vou receber, né? Isso, né? É um pássaro na mão ou dois voando? Aqui é mais certo, né? Então acho que ainda se mede isso. Mas não é o principal, né? Geralmente o pessoal vê ali o montante e vai direto no montante. Agora, no cenário internacional, hoje em dia, o Napoli primeiro que é um lugar muito bacana para viver, tá? A adaptação é fácil, o lugar não é tão frio, é uma temperatura bacana, as pessoas são calorosas, então a adaptação é fácil. E o Napoli está presente no cenário, está bem presente no cenário. O Napoli já esteve afastado do cenário europeu. Europeu, verdade. O Napoli está bem presente no cenário italiano, bem colocado, e no cenário europeu. Então, aí sim. É bem melhor do que ir para a Rússia, viu? Já vou botar a Joana na conversa, tem um outro ponto também. E aí... Não é o caso do Leipzig, que eu sei que não é na Rússia, né? Não é. Entra ano, sai ano, muda a tendência, vem moda nova, que o futebol também tem essas coisas, e tem algo que não muda, que é a escola de defensores italiana. Ah, rapaz. Ainda tem isso. É sucesso garantido. Joana de Assis... descobrir lá que ele é volante, inclusive. Não, ele não curte muito, ele até joga. Mas vão descobrir. Mas prefere ser zagueiro. Jojo, bom dia, seja bem-vinda. E aí, meus amigos? Bom dia, Mari. Bom dia, Lofredo. Bom dia para todo mundo que acompanha o Sport TV News. Noite de ontem de contrastes da Libertadores, né? Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as últimas informações do Flamengo. Rapaz, e o BAP, né? O BAP falou que o Flamengo quer ser o Real Madrid das Américas. Ele, em uma live hoje com um representante comercial da Betano, junto com o João Guilherme, na Flamengo TV, para falar sobre o acordo, o maior acordo, né, da história de patrocínio do Flamengo, de 268 milhões de reais. Ele falou o seguinte: temos que ter muita admiração pelo Real Madrid, a gente vive o mundo da SAF, certo? O Real Madrid não é SAF, o Real Madrid é um clube como o Flamengo é um clube, o Real Madrid não tem dono como o Flamengo não tem dono, e o Real Madrid, nós temos que reconhecer, é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. E quem mais a gente poderia espelhar, disse aí o BAP, e a gente quer ser o Real Madrid das Américas. Algumas pessoas dizem que isso é arrogante. Não, é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir. Hoje tem Flamengo pela Libertadores, já coloca aí o seu palpite, se inscreva, acione o sino e deixe seu like. Vamos embora